Olá pessoal, eu sou o William Regis e esse curso de matemática básica é voltado para o conteúdo programado do Instituto JK ou Juscelino Kubitschek, especificamente para a área da educação, como vocês podem ver aí na tela, para professores de educação infantil, professores do ciclo de alfabetização do 1º ao 3º ano e professores do 1º ao 5º ano, mas serve também para você que vai prestar o concurso dessa banca para nível médio e fundamental. Vamos iniciar hoje nossa aula falando um pouco de sistema de numeração decimal. Só que antes eu quero mostrar para vocês um pouco do básico que vai formar o nosso alicerce, que é os conjuntos numéricos. Não vou entrar em muita teoria, então vamos dar início a partir de agora. Como vocês podem ver aí na tela, os números eles têm classe, eles têm conjunto. Nós temos aí o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, que está nesse ciclo escuro. Nós temos os conjuntos dos números inteiros, representado pela letra Z, que está no conjunto vermelho. Nós temos os números dos conjuntos racionais, representado por essa letra aqui, Q. E nós temos os conjuntos dos números reais, que engloba todos os conjuntos naturais, inteiros, reais e irracionais, que é o π, o raiz de 3, raiz quarta de 16 e assim sucessivamente. Preste bem atenção. Se você olhar para o conjunto dos números naturais, você vai ver que os números naturais positivos, eles estão inseridos dentro do conjunto dos números inteiros. Então, ele é um subconjunto dos números inteiros. Não vou entrar em muita teoria, mas você vai notar que quando eu partir para esse conjunto laranja, que é o conjunto dos números reais, ele vai englobar todos os números, todos os conjuntos. Por exemplo, os naturais, eles pertencem aos conjuntos dos números reais, mas também pertencem aos inteiros. Já os inteiros pertencem ao conjunto dos racionais, que também pertence ao conjunto dos reais. Dentro desse globo, nós temos aí os conjuntos dos números irracionais, que não faz parte nem dos naturais, nem dos inteiros e nem dos racionais, mas faz parte do conjunto dos números reais. É importante a gente ter essa classificação aqui. Eu não vou entrar em muito detalhe, como eu falei, até porque não é o objetivo na nossa aula. Aqui é só para a gente ter uma noção do que a gente está trabalhando, com quem que a gente vai trabalhar. Então, partindo desse pressuposto, vamos de fato conhecer o nosso sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é um sistema de base 10. Com 10 algarismos eu consigo formar outros números. E a depender desse algarismo, ele vai ter um valor. Por exemplo, o 7, ele pode ser 7 unidades, ele pode ser 70 unidades, ele pode ser 7.000 unidades. E vamos de fato entender passo a passo. Eu disse para vocês que ele tem um sistema de base 10. Então, o que é isso? Eu tenho 10 algarismos. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui formando 10 algarismos. Porque aqui o 0 a gente conta como número. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tome cuidado para não contar o valor. Aqui a gente está contando um algarismo. Através desses algarismos, eu consigo formar números com 3 algarismos, com 4. Por exemplo, o 100 tem 3 algarismos, 1, 0, 0. Eu consigo formar o 13, que é 1, e o 3, 2 algarismos. Eu tenho 3 algarismos. E esses números, eles têm classe e eles têm ordem. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E como que isso é cobrado na prova. Como é que isso, de fato, cai na prova. Então, vamos lá. As classes, elas são as unidades simples, que é a unidade, dezena, centena. Você tem que memorizar isso. Guarda essa informação. É sempre UDC. UDC. Aí depois UDC, classe dos milhares. Depois UDC, classe dos milhões. Depois UDC, classe dos bilhões. UDC, classe dos trilhões. É sempre assim, professor? Sempre assim o nosso sistema. Na classe simples, que é essa aqui pintada de amarelo, nós temos as nossas unidades, dezena e centena. As unidades de ordem 1, as dezenas de segunda ordem e as centenas de terceira ordem. Na classe de milhar, nós vamos ter o DC novamente.
as unidades de milhar de quarta ordem, as dezenas de milhar de quinta ordem, as centenas de milhar de sexta ordem da classe de milhares. Nas classes de milhões, nós vamos ter a mesma coisa. Unidade de milhão, que é a sétima ordem, a dezena de milhão, que é a oitava ordem, e a centena de milhões, que é a nova ordem. A partir de agora, vamos trabalhar com um exemplo para que a gente compreenda de como que essas questões serão cobradas para a gente. Vou descrever aqui dentro do nosso quadro um número, por exemplo, 4.142. Vocês vão perceber que os números eles vão ter valores diferentes a partir da sua ordem da sua classe. Por exemplo, o 2, ele está valendo aqui 2 unidades, porque ele é 2 unidades, ele é da classe das unidades simples e ele é de primeira ordem. Por exemplo, 2 pincéis, eu tenho R$2, eu tenho 2 unidades de R$1, eu tenho 2 unidades de um pincel. Então, formando 2 unidades, 1 mais 1, 2. 4 dezenas significa que esse 4 aqui, esse meu 4 que está lá nas dezenas, ele tem 4 10. Por exemplo, uma sacola com uma dezena, 2 sacolas com 2 dezenas, eu tenho 20 unidades. Uma sacola com 3 dezenas, eu tenho 30 unidades. Uma sacola com 4 dezenas, eu tenho uma sacola com 40 unidades. Então, se eu pego aqui, ó, uma dezena representa 10 unidades. 2 dezenas representa 20 unidades. Então, quando eu falo 40, significa dizer que eu tenho 4 dezenas. Ou seja, 4 mais 4 dá 20, mais 4, 30, mais 4 dá 40. Deu para compreender? E quando eu falo centena, desse nosso número 1 aqui, a exemplo do nosso número 1, significa dizer que eu tenho uma centena. Uma centena, gente, equivale, quando eu digo aqui uma centena, equivale dizer que eu tenho 10 dezenas. Uma centena é igual a 10 dezenas ou 100 unidades. É ou não é? 100 unidades. Como assim, professor? Uma centena tem 10 dezenas. Isso mesmo. Se eu pego uma sacola com 10, depois outra com 10, eu formei 20 unidades ou 2 dezenas. Quando eu pegar 10 sacolas e cada sacolinha dessas ter uma dezena dentro, eu vou estar formando 100 unidades. E 100 unidades equivale a uma centena. Eu espero que você esteja compreendendo. Qualquer coisa é só voltar à aula. E quando eu falo, professor, 4 unidades de milhar. 4 unidades de milhar significa dizer que eu tenho aqui 4 unidades de milhar. Significa dizer que eu tenho 4.000. Por exemplo, eu tenho 1.000, 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000. Ou seja, uma caixa com 1.000 unidades, eu vou ter aí uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar significa dizer que eu tenho uma caixa com 1.000 pincéis dentro. 2 caixas, cada uma com 1.000, eu vou ter 2 unidades de milhar. Eu tenho 2.000. Então, sempre quando eu falo unidades de milhar, eu estou me representando ao seu valor. Quantos de fato de unidade eu tenho ali e quantas dezenas. Por exemplo, uma unidade de milhar, eu tenho 10 centenas. Se eu tenho uma caixa com 100, 2 com 100, 3 com 100, 4 com 100, 5 com 100, eu estou formando aí 500 unidades, não é isso? E 500 unidades nada mais é de que 5 centenas. Beleza? Eu espero que você esteja compreendendo. Então, vamos seguir aqui para o nosso raciocínio que eu estava falando anteriormente. Eu disse que os números eles têm valores diferentes, os algarismos, a depender da sua posição. Perceba que o meu 4 aqui, esse meu 4, ele está valendo 4.000. Olha aí, ó, 4.000. Já esse meu outro 4 aqui, ele está valendo 4 dezenas. Então, eu vou botar aqui 40. 40 dezenas, ok? Eu consigo também decompor esse número e as bancas gostam de cobrar isso.
Quando eu falo 4.142, eu estou dizendo isso aqui, ó, 4.000 mais 100 mais 40 mais 2. 4.142. Isso a gente chama de decomposição dos nossos números. Agora eu vou trabalhar para vocês aqui uma classificação somente com o número 142. Vou pegar aqui o número 142. O 2 é unidade, o 4 é dezena e o 1 é centena. É preciso lembrar disso aqui, das unidades simples. O meu 2, ele vale 2 unidades. O meu 4, ele está valendo 4 dezenas. Imagina aí, 4 sacolinhas e cada sacola tem 10 unidades. Ou eu posso dizer também aqui, ou 40 unidades. O meu 100, ele está valendo 1 centena. Ou 10 dezenas, ou 100 unidades. Parece um pouco complexo para quem está iniciando agora, mas você vai praticando, assistindo, que você vai lembrando. E eu vou deixar um resumo para você aqui guardar, que vai servir muito na hora de resolver questões. Guarda esse resumo aí. Esse resumo vai ser muito importante. Uma dezena é igual a 10 unidades. Porque, de fato, depois a gente pode trabalhar a regra de 3 para saber fazer essas transformações de dezena para unidade, para centena. Uma centena equivale a 100 unidades. Uma unidade de milhar equivale a 1.000 unidades. Agora vamos fazer algumas convenções na prática para a gente ter essa compreensão melhor a partir desse resumo. Eu espero que você guarde esse resumo. Por exemplo, quando eu digo que uma dezena é igual a 10 unidades, quantas unidades tem 14 dezenas? Aí já fica um pouco complexo, não é isso? Mas é fácil. Se uma dezena tem 10 unidades, 14 dezenas, basta fazer uma regra de 3. Coloca o x aqui, bem simples, e vamos multiplicar em cruz. Vamos lá. X vezes 1 vai dar 1x. Vai aprendendo a partir de agora essas equações. 14 vezes 10. Aqui eu tenho duas propriedades da multiplicação. O 10 ele é formado por 1 e por 0. Elemento nulo e elemento neutro. O 1 é o neutro e o 0 é o nulo. Basta multiplicar 14 vezes 1 que dá 14. 14 vezes 0, 0. Então, se uma dezena é 10 unidades, 14 dezenas é 140 unidades. Deu para entender? Por que é importante guardar esse resumo? Porque às vezes, no momento da prova, naquela tensão, a gente precisa de fato utilizar alguns métodos. E um método que eu sempre utilizo é esse aqui. Guarda essa informação que eu lhe garanto que vai fazer diferença se a JK cobrar alguma questão referente a isso e referente a esse assunto que eu acabei de mostrar para vocês com esses detalhes, que geralmente vocês vão precisar fazer, independentemente de como ela vai cobrar. Então, a partir de agora, vamos resolver 12 questões para a gente praticar e se especializar.